estamos entrevistando o Dr. Eduardo Gomes. Muitas perguntas já estão chegando e falando aqui, não param. Hoje estamos falando da saúde bucal, tão importante, né, para todos nós. Chegou agora, antes que eu terminasse, tinha a pergunta, deixa eu só achar aqui, a produção passou por SN, da Ângela, da Planejada 1, usando um enxaguante bucal, diz ela, diariamente, pode-se eliminar o mau hálito? Vamos chegar, e a minha pergunta, antes da dela, o mau hálito ainda continua sendo aquele problema que as pessoas não falam? Quer dizer, a gente sabe que às vezes tem um namorado, a namorada não vai falar para o namorado que ele está com mau hálito, custa alguém, às vezes leva anos para alguém falar, olha, realmente você tinha um mau hálito, e agora, ainda bem que você tratou. Ainda existe isso? As pessoas ficam meio constrangidas de falar, olha, realmente o seu dente de leite não caiu, azedou? Muito bem, doutor Carlos, eu acho interessante. Eu acho que a gente tem que ter os amigos, as pessoas da casa da gente que devem falar imediatamente se você tiver uma situação dessa de mau hálito. Agora, antes de mais nada, vamos falar uma coisa aqui. O mau hálito ele não é proveniente apenas da boca e dos dentes. Ele pode vir da garganta, das amígdalas, ele pode vir do estômago, ele pode vir de infecção que nós temos, inflamação que nós temos aqui no seio maxilar, no seio frontal, que isso acaba descendo. Então, todas as comunicações que nós temos aí, de algumas secreções que chegam até a boca, elas podem causar o mau hálito, né? Não só aquele acúmulo de placa bacteriana, não só aquela falta de escovação, ou dentes cariados, ou seja, tecido necrosado dentro da boca, que causa o mau hálito. Então, é aí a necessidade do cirurgião dentista, obviamente, poder saber dar o diagnóstico de onde provém o mau hálito, ou a halitose, como a gente chama. Porque se ela vier dos dentes e da boca apenas, ele consegue resolver. Se ela vier da garganta, do estômago, de seios frontais, seio frontal, seio maxilar ou de alguma outra situação qualquer, ele deve indicar um tratamento. O dentista ele tem uma limitação da área de onde ele pode trabalhar. Se tiver estomacal, tem que ser num gastro, um otorrino e assim por diante. Então, é necessário se dar o diagnóstico primeiramente a respeito disso. Agora, em relação ao enxaguatório bucal, que é a nossa amiga Ângela, né? Isso, da Planejada 1. Nossa amiga Ângela está perguntando, existe a seguinte situação, Ângela. Os enxaguatórios bucais, eles são realmente importantes, eles são bons para a gente poder estar eliminando uma grande quantidade de bactérias, onde a escova de dente muitas vezes não chega, onde restos de comida, ou restos de bactéria, ou restos de células mortas podem ficar na boca. O enxaguatório bucal, bem prescrito, quer dizer, o cirurgião dentista deve prescrever qual é o enxaguatório bucal para cada caso, que existem diversos componentes químicos que fazem parte desse enxaguatório bucal. Tem um que eu gosto muito, que se chama clorexidine. Eu costumo brincar que ele é uma paulada nas bactérias. A concentração de clorexidine no enxaguatório bucal, ele elimina 100% das bactérias. Só que tem um detalhe, em algumas pessoas, em poucas sessões ou poucas vezes que você faz o enxaguatório bucal, ele mancha os dentes. Então, ele deve ser prescrito com observação, né? O cirurgião dentista tem que prescrever e acompanhar. E uma situação que acontece também, por exemplo, é como um medicamento. Você tem um antibiótico, por exemplo, você toma para determinada bactéria. Se você tomar durante muito tempo esse antibiótico, é aquilo que eu estava dizendo no início do programa. As bactérias se reproduzem rapidamente. O fator genético, resistência àquele medicamento, ela passa facilmente para gerações posteriores. Então, de uma noite para o dia, você já vai ter bactérias resistentes àquele produto químico. E na boca é a mesma coisa. Se ficar usando enxaguatório indefinidamente, daqui a pouco ele não vai funcionar mais. Porque as bactérias que estão ali acabam criando resistência em relação a ele. Então, você precisa ter outras maneiras de estar eliminando essas bactérias, não só com enxaguatório, prescrevendo mais algumas outras coisas, que o cirurgião dentista é capaz de orientar muito bem em relação a isso. E o mau hálito? Se for proveniente da boca, por exemplo, tiver dente aberto, cariado, problema de canal, aquela infecção na boca, você pode usar enxaguatório bucal o que for. Depois de meia horinha, você está de novo com aquela situação. Então, tem que ser tratado de uma maneira global. Se for relacionado aos dentes,
o tratamento dos dentes, tratamento de canal, não deixar tecido nenhum cariado, ensinar uma escovação, o uso do fio dental, o enxaguatório bucal, é um coadjuvante aí, se elimina realmente, se for essa situação. Agora, um conselho para todo mundo aí, quem for amigo de verdade ou parente de verdade, e se tiver uma pessoa com uma situação dessa de halitose, etc., seria interessante você estar falando para ele, viu? Porque daí ele vai procurar resolver o problema dele. Agora, tem um outro detalhe, viu, Antônio Carlos? Se ninguém falar nada para você, se desconfiar que as pessoas fogem um pouco de você, sabe o que você faz? Uma dica, um teste? Pega a língua, passa no dente e passa isso que ficou nos dentes, na língua, dá uma lambidinha e passa na palma da mão. Espera secar e cheira. Se tiver cheirando ali, você já sabe que você deve estar com um tremendo mau hálito. Muito bem. Danilão? Eduardo, podemos afirmar que a saliva é a grande amiga da boca? Muito bem, Danilão. Ela é tanto amiga quanto inimiga. Nossa, mas que coisa, hein? Exatamente isso. A saliva, ela tem uma função de lavagem dos dentes. Ela lava os dentes. Ela elimina restos de células mortas que nós temos na boca aí. Então, ela é importantíssima para você estar lavando, tirando as bactérias muitas vezes, ou a fermentação que as bactérias provocam com o resto de alimento, ela é importante para fazer essa lavagem, essa limpeza. Inclusive, a falta de saliva, que agora que é o vilão da história, o indivíduo que tem a xerostalmia, ou a falta de saliva, portanto, ele não lava os dentes, ele deixa acumular placa bacteriana, ele causa um tremendo mau hálito. Só voltando no mau hálito, eu já volto aqui, existe normalmente, de manhã quando você acorda, normalmente todo mundo tem um cheiro diferente na boca. Por quê? Porque durante a atividade de sono, as glândulas salivares não estão trabalhando intensamente. E o que acontece? Ela não lava os dentes como tem que ser lavado. Não limpa a boca da maneira que a gente imagina. Então, de manhã você tem aquela fermentação, aquele resto de bactéria morta, aquela pouca quantidade de saliva que você usou, ou fabricou durante a noite, e de manhã você tem aquele cheirinho meio desagradável. Mas é só escovar o dente, é só tomar um cafezinho, tomar um café, você acaba resolvendo essa situação. Agora, a saliva, ela é tanto amiga como inimiga. Amiga no sentido de lavar, ou inimiga numa situação que o pH da saliva, a quantidade de saliva que o indivíduo fabrica por tempo, a viscosidade da saliva, conforme a situação das condições que são inerentes a cada indivíduo, você tem a possibilidade dele ter mais cárie, menos cárie. A suscetibilidade à cárie, ela está diretamente ligada a esses fatores salivares. Então, se você tiver isso, o indivíduo que saliva menos, o indivíduo que tem uma tendência, a saliva que ele forma, é uma tendência a não neutralização, um pH neutro, mas ela acidifica a boca, ela propicia o desgaste do esmalte, as bactérias já estão ali, o resto de alimento fica por ali, as bactérias proliferam, penetram, portanto, na dentina e, a partir da dentina, provocam a cárie, então. Veja bem, a saliva, portanto, ela pode tanto ser amiga como ser inimiga. Isso tem que ser um cirurgião dentista, é capaz de ver isso, e, portanto, ele também possibilita estar fazendo um tratamento em relação a isso, viu? Eu sei que, me perdoe, eu sei que você é um homem romântico. Vamos falar sobre o beijo? Posso só ainda nessa pergunta, antes do beijo do Danilon? O beijo do Danilon, não. Nossa, o beijo do Danilon. Aquela pessoa que saliva demais, tem que procurar? Eu acho, viu, Antônio Carlos, eu acho que a pessoa que saliva demais é melhor do que aquela que saliva de menos. Ou aquele que fabrica mais saliva é melhor do que aquele que fabrica menos. Mas tem alguma razão para... Aí pode ser fisiológico, porque eu me lembro, funcional, viu? Eu me lembro em estúdios de dublagem, quando a gente ia fazer dublagem de algum lugar, eles nos deixavam um copinho com sal. Então você molhava aquilo, a pressão devia ser ótima, né? Porque você molhava aquilo, colocava para a saliva secar mais e você falar. Porque era dublagem, não podia voltar. Há uma outra
alternativa nisso? É cruel isso, hein, Antônio? Eu não sabia. Poxa, a gente vivendo e aprendendo. Quando a gente pensa que sabe tudo na vida, e a gente não aprendeu ainda. Era uma não técnica que tudo, você não. deixava, que você vai dublando, e aquilo vai salivando, aí você colocava o sal para ela reduzir. Não pergunta que década foi isso, hein? Não, isso eu não vou entrar Foi nesse ontem, detalhe. foi ontem. Não vou entrar. Foi no século passado, né? No século passado. Mas veja só a situação. Normalmente o indivíduo que saliva mais ou saliva menos, ele deglute essa saliva. Tem pessoas, crianças ou adultos mesmo, que têm algumas síndromes. Você pode perceber criança com síndrome de Down, alguns tipos de deficiência, que não tem a deglutição perfeita, eles babam muito, como a gente fala. Mas isso já é um problema de deglutição. Nem sempre é da formação da quantidade de saliva, mas o problema é que ele não deglute isso. De uma forma geral, se estiver atrapalhando, viu, Antônio Carlos, babando o dia inteiro e não tem como fazer, então você vai procurar um profissional para te dar um diagnóstico do que acontece. Mas de uma maneira geral, quem produz uma quantidade maior de saliva, uma saliva boa, aquela que tem uma tendência à neutralidade de pH, onde a viscosidade não é muito grande, tem pessoas que você saliva tem que cortar com a tesoura para sair, né? A viscosidade é muito grande, né? Ele coloca a saliva ali e faz um fio comprido. Isso é problemático, porque ele deixa a placa bacteriana grudar na boca. Então aquela saliva mais aguada, uma quantidade maior de saliva, é benéfica para nós, sim, viu? Pergunta do Lucas fala, e as guloseimas, já que as crianças aí, o pirulito não sai da boca da criança. Como é que vai fazer? Chupa pirulito, escova o dente? Chupa pirulito, escova o dente? Essa seria a prática realmente. Você pode também falar, por favor, sobre a chupeta? Ótimo, tranquilo. Então, guloseima. Quem somos nós aí para tirar a guloseima das crianças? Os nutricionistas, etc., preconizam, pode comer de tudo. O dentista também pode comer de tudo, alimentação farta, etc., doce ou salgado, contanto que você tem o espaço para higienização bucal. Quem vai dar o pirulito provavelmente é a mãe, é o pai, sob supervisão, ou em casa, ou na rua, sei lá. Mas a criança chegando em casa, escovação de dente. Acorda de manhã, escova o dente, toma café, escova o dente, vai para a escola, antes da escola, escova o dente. Na escola, normalmente, já existe uma prática de escovação lá durante o horarinho de higiene que as crianças têm. As crianças geralmente têm aí um kitzinho com pasta, escovinha, enxaguatório que levam para a sua escola. Então, pode comer à vontade. Com uma observação, tem que limpar depois. O doce é um vilão dos dentes. Por quê? O açúcar que fica retido na boca depois de usar um pirulito, por exemplo, ele vai ajudar a fermentação da boca inteira. O pH da saliva acaba não ajudando, etc. Você fermenta toda aquele meio bucal. Com a fermentação, o que acontece? Você sabe qual é o tecido mais duro do corpo? Pense bem. Tecido mais duro do corpo humano? Eu respondo. É o esmalte do dente. Ele aguenta 10 quilos por centímetro quadrado. 2 sacos de açúcar de 5 quilos por centímetro quadrado. É o tecido mais duro do corpo. Resistente, ele não quebra. Só que tem uma coisa. Se você colocar um ácido, pingar o ácido no esmalte, ele dissolve imediatamente. Então esse que é o problema. Você come o doce, ele fermenta, acidifica a boca, desgasta o esmalte e a dentina, portanto, que fica abaixo do esmalte, é picanha maturada para as bactérias. Elas cortam, se alimentam, fazem aquele buraco enorme e pode aprofundar até para as doenças mais além só da cárie, doenças do canal, doenças da polpa do canal e assim por diante. O mesmo conselho vai também para nós adultos com chiclete? Qualquer pessoa. Tem até bom falar dos chicletes que... mas espera aí, Eduardo, eu uso chicletes sugar free, sem açúcar. Parabéns. Agora, qual é a base do adoçante? É o sorbitol. Mas o sorbitol é açúcar também. Então, muito cuidado com isso. Você está usando lá? Então, veja qual é o açúcar que você usa. Agora, é uma estratégia, viu, Antônio Carlos? Você que é um homem, um executivo, o Danelon também, está sempre aí em restaurante, fechando negócio, aquela coisa toda, com o pessoal. Como é que você... Porque a fermentação das bactérias, Danelon, ela começa 15 minutos após a alimentação. Você está sentado lá no restaurante, Antônio Carlos? Você vai pedir licença para os seus amigos, pegar a escova de dente que está no seu bolso e vai no banheiro escovar os dentes? Nunca. De jeito nenhum. Então, uma estratégia, uma saída boa. Pega lá aquele chicletinho, tem várias marcas aí, e
O chicletinho ele dá uma limpeza nos restos, dos restos que ficaram na boca. E o Então, açúcar? Então, depois você mastigou o chicletinho, vai no banheiro, um enxaguatóriozinho bucal. Enquanto você for lavar as mãos ali no banheiro, põe uma aguinha na boca, faz um enxaguatório, fica tudo maravilhoso. Para um rápido intervalo ao lado de Antônio Danelon, e vamos saber no próximo bloco. É verdade que quem não escova os dentes ou até o fio dental pode vir a ter infarto? Rápido intervalo, coletivo de imprensa volta já já para você.